Se o passado nos adverte, a segunda lição é que o presente serve para nos corrigir. Alertas do passado e o presente são toques que Deus fala, tá fora, vem para cá, vem para lá. Ele vai corrigindo você. E é dito para João o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e logo na sequência ele diz, e as coisas que são. As coisas que são vão aparecer no capítulo 2 e 3. As coisas que são, do tempo presente, eram as igrejas para onde João estava mandando a carta. João, o que você já viu, já passou. Agora, pega isso, conta para as pessoas, e agora, as coisas presentes. Eu preciso falar com o meu povo. E eu quero que você diga para as igrejas no presente algo para corrigi-las. E então ele vai mandar carta para 7 igrejas. Igreja de Éfeso, Esmirna, olha aqui, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas. Qual o objetivo dele? Correção. Olha o que ele diz para cada uma delas. Vamos olhar com calma esses textos. Mas a primeira igreja aqui, olha, ele fala assim, lembra-te e arrepende. O que ele está fazendo? Está corrigindo algo. Igreja, lembre-se e arrependa-se. Ele vai para a segunda igreja de Esmirna, ele não dá nenhuma bronca. Essa igreja é a única igreja que não recebe nenhuma... Eu não vou dizer que ela é... Essa daqui é uma igreja que não é repreendida por Cristo. Simples assim. Era a igreja perseguida. Jesus não fez nenhuma repreensão. Simplesmente disse, continua firme. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não dá nenhuma bronca nela. Na igreja de Éfeso ele dá. Lembra de onde você caiu e se arrepende. Porque senão eu virei contra você. Vai para a igreja de Pérgamo, ele diz para a igreja, arrependa-te. Vai para Tiatira e fala, arrependa-te. Vai para Sardes e fala assim, lembra-te do que você está fazendo. Você tem fama de que está vivo, mas você está morta. Ele vai para Filadélfia e fala, continua a fazer o que você está fazendo. Nesse caso aqui também, como o Esmirna, ele não vai repreender. E essa daqui é a pior de todas. Ele fala assim, arrependa-te. Por que ele está falando assim? Escreva as coisas que são. Porque é possível que a igreja se perca e no presente ela esteja tão longe, tão desviada, que Jesus fala assim, olha, pare de olhar para o passado e pare de se preocupar com o futuro, corrige o seu presente. Não fica olhando aonde você vai chegar. Onde você vai chegar é um resultado do que você está fazendo agora, das decisões de agora. A sua escolha nessa noite a respeito do Salvador está definindo o que está lá. Não é lá que você vai tomar a decisão, é agora, é o presente. E para cada uma dessas igrejas aqui, quando nós olharmos, você vai perceber que triste é. Mas Jesus fala, eu quero que você fale para as igrejas. E ele vai gastar 2 capítulos, são 22 capítulos na Bíblia, do livro de Apocalipse. As coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, a igreja, e ele vai lidar com cada pecado da igreja, dizendo, arrependa-te, arrepende, eu quero que vocês corrijam. Ser, pois, zeloso, aqui em Apocalipse capítulo 3, fala assim, ser zeloso porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu quero que a minha igreja seja corrigida. No capítulo 2 e 3, ele não dá nenhuma palavra para os incrédulos. Ele não fala nada dos incrédulos. E a grande pergunta, ajudando, lembra que eu falei que o livro de Apocalipse é dividido em quantas partes? 3 partes. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, e depois 4 em diante. Ele se mostra como juiz, agora ele vai tratar com um grupo. O capítulo 2 e 3 vai tratar com a igreja, não vai lidar com o mundo. Jesus não está preocupado com o mundo. Do capítulo 4 em diante, e fala, depois dessas coisas, ou seja, depois das igrejas, agora eu vou lidar com o mundo. E de maneira fantástica, a partir do capítulo 4, a palavra igreja desaparece, não aparece mais. Não é dito. Se lê do capítulo 2 e 3, Jesus ia ser reprovado na prova do Enem, na redação. Ele fica repetindo palavras, é chato isso. Ao anjo da igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fica repetindo. Mas se chega no capítulo 4 em diante, a palavra igreja some. Você lê o capítulo 4, 5, até o 19, não aparece a palavra igreja. Quando a palavra igreja é citada, no capítulo 19, mostra ela no céu. Não fala dela na terra. Isso é importante. Mas falar sobre o que acontece no mundo, capítulo 4 ao 19, fica mostrando os juízos de Deus sobre essa terra. Então você tem uma lição aqui. Deus está corrigindo a sua igreja, mostrando para elas que no presente é um tempo de correção, de ajustes. Algo na sua vida que precisa ser ajustado, o tempo é agora. Não é o futuro, é agora.
Hoje, vá para o Senhor e fala: Senhor, aqui eu não consigo lidar, ajuda-me, corrige-me, para que eu volte. Olha um texto aqui, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pedro, quando escreve as suas epístolas, Pedro está em Roma. E no mesmo contexto aí, Pedro vai ser morto por Nero. A igreja, por volta da década de 70 da era cristã, o Império Romano também está matando ela. Nero fez um escárnio, uma violência brutal contra a igreja. E as pessoas escreviam para Pedro: Pedro, por favor, Pedro, o que é isso? O que está acontecendo? Cadê Jesus para nos proteger? E Pedro escreve a sua epístola e diz assim para eles: contudo, se vocês sofrem como cristão, não se envergonhem. Se vocês estão sofrendo, vocês estão sendo mortos, perseguidos porque são crentes, não tenham vergonha disso. Mas glorifique a Deus por meio desse nome, pelo nome de Cristo. Se você tiver que sofrer por ser um crente, sofra, glorifique a Deus. Pode ser o plano de Deus que você sofra pelo Evangelho. Então você precisa glorificar a Deus. Não se assuste. Eu não tenho tempo de explorar todos os textos. Pedro vai dizer na primeira epístola, dizendo assim: amados, não estranhei o fogo que se levanta no meio de vós, destinado a provar-vos. Pedro diz: não estranhem isso. Deus está levantando fogo no meio de vocês para prová-los mesmo. E ele vai terminar dizendo assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Chegou, passado, presente ou futuro? Já chegou. Ok? Então quando ele fala assim, agora Deus começou a julgar o mundo inteiro. Ele vai julgar todo mundo. Ele começou o julgamento por onde? Quem é a casa de Deus? Então Pedro fala assim: Deus está derramando fogo e lidando com a igreja, vocês estão morrendo, estão sendo disciplinados. Sabe por que está acontecendo? Porque Deus começou o seu julgamento sobre a história da humanidade por sua casa. Primeiro ele está colocando ordem na sua casa. É por isso que fogo está caindo sobre vocês. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Se começa primeiro conosco, guarda essa palavrinha aqui, o julgamento de Deus começa por nós. Ele não termina em nós. Isso é uma das razões porque a igreja não está aqui no mundo quando a tribulação acontece. Pedro está falando: não, vocês não vão estar juntos. O julgamento começa por vocês. Primeiro vocês e depois eles. Começa com vocês. E aí Pedro diz assim: se começa conosco, olha a pergunta de Pedro: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se o fogo está caindo primeiro nos da casa, o que vai ser quando o fogo cair sobre os de fora? Ele conclui: e se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Isso daqui dá medo ou não? Ele está dizendo o seguinte: eu vou começar pela casa. Eu vou colocar ordem na minha casa. E quando a igreja estiver em ordem, num certo sentido, ordem em que sentido? Depois que eu disciplinar o meu povo, eu me volto para os de fora. É por isso que você faz coisas, muitas vezes, e rapidamente Deus coloca a mão. E aí você vê gente no mundo, no trabalho, fazendo coisa errada, e fala: nossa, dá tudo certo para ele, né? Há pessoas que aprontam e não acontece nada. Você fala: não acredito. A pessoa faz tudo errado, não acontece nada com ela. Eu piso assim, fora da linha um pouquinho. Fica bravo com Deus. Né? Oh Deus, eu pisei assim. É isso aí. Deus disciplina os seus. Começa na casa. E se começa por nós, Pedro fala: o que vai ser? Se Deus amoroso, se o nosso Pai começa aqui, o que vai ser quando ele se voltar com os inimigos? Se ele derrama fogo sobre os filhos, o que vai ser? Se para o salvo, se para o justo é difícil, como será quando ele lidar com o pecador perdido? Estão entendendo a figura? Escreve para eles a coisa que você viu, passado. Ensina para eles se corrigirem no presente. Por quê? Porque o fogo já está caindo. Eu estou lidando com vocês. Vai chegar o dia em que eu vou me voltar para eles. Sabe quando é que o fogo cai sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho? Em que parte do livro de Apocalipse? Tem 3. Qual das partes você acha que o fogo cai sobre a história?
Parte 1, quando Jesus aparece como juiz, é ali que a disciplina veio? Não. Capítulo 2 e 3, sobre a igreja. Você vê caindo disciplina sobre a igreja ali? Não. Mas do capítulo 4 em diante, você vai vir com luva para a Bíblia, que vai sujar sua mão de sangue as páginas. Você vai ver o que é sangue. Há um texto aqui que diz que o sangue dos mortos espirrava na boca dos cavalos. Você sabe o que acontece para você encher um chão de sangue, tamanho sangue, tanto sangue que não absorve mais, que ele começa a formar um pequeno rio e você pisa e espirra sangue? A Bíblia vai falar sobre isso. E ele está dizendo, não, começou pela casa de Deus. O que vai ser? Eles matam os crentes aos milhares. Em Apocalipse 18, 19, 17, fala, vou dar a sangue, eles querem, darei a eles sangue para beber. O mundo vai beber sangue. Eles têm fome. O livro de Apocalipse 17, capítulo 17, fala de uma mulher montada numa besta, se embriagando com o sangue dos santos, bebendo o sangue deles. A Bíblia vai vai fazer com que eles tremam. E Jesus fez questão de mostrar, João, escreve aí o que você viu, fala para a igreja o presente. Mas para fazer o quê? Para corrigir a sua igreja.